Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no nosso coração e nos acompanhe agora e para todos sempre. Os que creem, digam amém, digam glória a Deus. Vamos invocar a presença do Espírito Santo, para que Ele nos ilumine, para que nós possamos responder as perguntas que foram feitas pelos nossos internautas, por aquelas pessoas que seguiram a televisão, o rádio, para que nós tenhamos luz bastante, sob a iluminação do Espírito Santo, para respondermos dentro da Bíblia, dentro da Escritura Sagrada, as perguntas que nos forem feitas. Nós te pedimos, Espírito Santo, em nome de Jesus, que Deus esteja conosco nessa hora e que o Espírito Santo, com a sua luz, nos ilumine. Amém. Vamos responder as perguntas dos nossos internautas e vamos à pergunta. Que a paz do Senhor esteja com todos os nossos internautas, todos aqueles que estão ligados a nós. Primeira pergunta vem de Alberto Adel. Ele diz o seguinte: como vai, pastor? Gosto muito das suas mensagens que acompanho pela televisão e queria saber o seu parecer para as seguintes questões. Primeiro, o Senhor, a exemplo de outras pessoas e de passagens na Bíblia, como o Salmo 91, afirma que quem segue a palavra de Deus está ou estará protegido de todo mal. Se isso é uma verdade, como o Senhor explica, por exemplo, os sofrimentos experimentados por Jó, que segundo a Bíblia era um homem de Deus, e por tantas outras pessoas, inclusive nos dias atuais, que são atingidas por algum mal, apesar de estarem em sintonia com a palavra de Deus. A segunda pergunta: o Senhor também, a exemplo de outras pessoas, coloca o diabo como o responsável por todo o mal que existe na existência humana. Se isso é uma realidade, por que Deus, com seu poder supremo, não destrói o diabo e assim livra as pessoas de todo mal, contribuindo desta forma significadamente para a felicidade do homem, o que, acredito, seja o seu desejo? Prezado amigo Alberto Adel, eu agradeço as suas palavras elogiosas e continue assistindo às nossas mensagens, e eu lhe peço um especial favor. Ore por mim, para que o Espírito Santo me oriente, para que o Espírito Santo me ilumine, para que a pregação da palavra de Deus seja feita sempre dentro da verdade de Deus. O mesmo pedido eu faço a todos que estão nos ouvindo, a todas as pessoas que nos ouvem pelas rádios, que nos ouvem pela televisão, pelo nosso portal, pelo nosso site, pela internet. Orem por mim, para que o Espírito Santo esteja comigo, para que quando eu pronunciar a palavra de Deus, não saia nenhum erro, nenhuma heresia da minha boca. Agora, vamos à resposta das suas perguntas. Você parece que desafia a Bíblia, quando você diz assim: se o Senhor diz que o Salmo 91 afirma que quem segue a palavra de Deus estará protegido de todo o mal, como se explica o sofrimento de Jó e o sofrimento de tantas outras pessoas que, embora diga a você, esteja em sintonia com a palavra de Deus, né, sofrem males? Você coloca aqui a seguinte opção: ou a palavra de Deus é mentirosa, não é a minha palavra, não sou eu que digo que aquele que está no Salmo 91, que aquele que está na palavra de Deus, nenhum mal vai acontecer. Não sou eu quem digo. Quem diz é a palavra de Deus, é o Espírito Santo através da Bíblia. Ele é que diz. Então, ou isso aqui é mentira, ou são mentirosos aqueles que dizem que estão em sintonia com a palavra de Deus e não estão. E você cita um exemplo claro, que é o exemplo de Jó. Um exemplo até clássico, o exemplo de Jó. E você cita depois tanta gente que afirma que está em sintonia com a palavra de Deus e sofre males. Então você me põe no seguinte dilema: ou a palavra de Deus é mentira,
ou mentirosos são aqueles que dizem que estão em sintonia com a palavra de Deus e na verdade não estão. Agora, entre essas duas situações, eu prefiro dizer que mentirosos são aqueles que dizem que estão em sintonia com a palavra de Deus e sofrem males. E a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus é verdade. Deus é fiel e Deus não mente. E Ele cumpre a palavra dele. Se Ele diz aqui que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que se esconde à sombra do Pai Onipotente, aquele que invoca o nome de Deus, aquele que vive junto com Deus, aquele que diz: o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu baluarte, e em ti eu confio, aquele que diz isso, aquele que vive essa vida, ele está livre de todos os males. Eu acredito na verdade de Deus e acredito nesta verdade. Agora vamos ver aqueles que você supostamente dizem que estão na palavra de Deus. Vamos em Jó. Se você pegar o livro de Jó, você vai ver que Jó, quando sofreu todos aqueles problemas, ele diz assim: o que eu temia me aconteceu. O que eu temia me aconteceu. Portanto, Jó não estava na fé, não estava em sintonia da palavra de Deus. Muito embora ele fosse um homem justo, um homem reto, um homem de bom comportamento, um homem que fazia o bem, um homem que fazia, fazia atividades sociais, fazia caridade. Muito embora ele tivesse uma vida exemplar, tanto é que Deus o elogiou perante o Satanás, que estava fantasiado de anjo de luz. Muito embora Deus estivesse elogiando Satanás, elogiando Jó, na verdade Jó não estava na sintonia da fé. Tinha uma conduta reta, tinha uma conduta exemplar, era um homem justo, era um homem que estava gozando das benesses de Deus, mas ele não tinha a perfeita sintonia da fé, porque ele disse: o que eu temia me aconteceu. Então, meu querido Alberto Adel, preste bem atenção. Nós temos de distinguir os crentes que são convencidos dos crentes que são convertidos. Há uma série de gente, e são muitos, aqueles que são convencidos de Jesus, que são convencidos da palavra de Deus, que são convencidos de que a palavra de Deus é verdadeira, que Jesus é o Filho de Deus, são convencidos disso tudo, mas não são convertidos a este Deus, não são convertidos a este Jesus. Ou seja, a fé deles é para crer na existência, não é para crer no poder. A fé deles é para crer que existe um Deus, que existe um Jesus, mas não crê no poder desse Jesus, não crê no poder desse Deus. Então eles são meramente convencidos e não são convertidos. O Jó era convencido de que ele tinha de ser um homem honesto, um homem reto, um homem probo, um homem dedicado a Deus, um homem de princípios, um homem que fazia caridade, um homem que tinha amor para a família. Ele era um convencido disso, mas ele não era convertido à palavra de Deus, porque ele próprio confessa com a sua palavra: aquilo que eu temia me aconteceu. Por isso, meu amigo, aquele que estiver com Deus de verdade, convertido na palavra de Deus, convertido na fé de Deus, aquele que estiver junto com Deus, convertido, esse está protegido pelo Salmo 91. Por quê? Porque ele está escondido no esconderijo do Altíssimo, porque ele está à sombra do Pai Onipotente, porque ele invoca o seu Deus constantemente, porque ele crê no nome desse Deus, entendeu? Porque ele está intimamente ligado a esse Deus, e porque ele diz, o Senhor diz, mas não é dizer da boca para fora, não, é dizer com toda a sua fé, com toda a sua crença, é dizer: o Senhor é o meu baluarte, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o Deus em quem eu confio. Aquele que diz isso de verdade e é convertido, e como convertido, ele está protegido pelo Salmo 91. Os apenas convencidos,
eles não têm a vantagem da fé do Salmo 91. Não é porque o Salmo 91 é mentira para eles, não. É porque eles não têm fé para tomar posse do Salmo 91. E tudo o que acontece no mundo espiritual, meu prezado Alberto, Adel, é feito de acordo com a nossa fé. É feito de acordo com o tanto que cremos. É feito de acordo com o tanto que confiamos no nosso Deus. E aquele que diz o que eu temia me aconteceu, é porque ele não tinha fé. É porque ele não tinha fé. Agora, você vê qual é a diferença do convertido e do convencido? Eu vou fazer uma figura para você que vai te esclarecer. Vai chegar a São Paulo um homem que, colocando um cabo de aço de um prédio para outro, ele atravessa esse cabo de aço na bicicleta. Ele já fez isso no mundo inteiro. E vai passar em São Paulo. Aí nós estamos nós dois lá, olhando para cima. Aquele aço esticado lá e o homem da bicicleta. Aí você me pergunta, o homem vai atravessar? Eu digo, vai. Aí eu digo para você, e você crê que ele vai atravessar? Ah, vai atravessar. Ele já atravessou isso o mundo inteiro, vai atravessar aqui também. E se não, quando nós estamos nós dois ali, chega o homem todo vestido que vai atravessar de bicicleta e bate no meu ombro e no teu e diz assim, vocês estão esperando o espetáculo? Ah, nós estamos esperando. Vocês creem que eu vou atravessar? Creio que você vai atravessar. Aliás, tenho certeza que você vai atravessar. Você já atravessou isso o mundo inteiro. Aí o homem bate no meu ombro e no teu e diz assim, ô meu amigo Adel e meu amigo Francisco, vamos comigo lá, eu vou na ida, vocês ficam cada um de um lado. Na ida eu levo o Adel e na volta eu levo o pastor Francisco. Nós dois olhamos um para o outro, Adel, e vamos dizer assim, eu não. E você vai virar para mim e dizer, eu não. Quer dizer, nós cremos que o homem, nós somos convencidos que o homem vai atravessar, mas não estamos com a fé tanta que vamos montar na garupa dele, como ele nos convidou. Então, vou dar um outro exemplo de conversão. Por exemplo, aqui nós temos esse produto. Aí eu faço toda a propaganda do produto, digo que isso aqui é o Vitamiton, que isso aqui é bom para energia, que isso aqui é bom para dar para você, para livrar você da diabetes e um monte de coisa que eu falo para você. Aí você diz, que coisa boa, nossa, é bacana mesmo. Alberto Aldel, você compra? Você diz, não vou comprar. Pronto, você se convenceu do produto, mas não se converteu ao produto que você não comprou. Assim é a palavra de Deus. Os convencidos acreditam na palavra de Deus, até as pregam. Mas na hora de realizar, na hora de tomar posse do poder, na hora de exercer o poder, não exerce. Então eles não são convertidos de fato a Jesus. Vocês pega um trecho da Bíblia, meu prezado Alberto Aldel, onde aqueles que no julgamento final estão lá separados à esquerda de Deus. E aí Deus diz, vocês vão para o fogo do inferno. Aí todo mundo se lembra, mas como? Eu preguei a sua palavra, eu expulsei demônios, não é? eu preguei na igreja, eu levei gente para a igreja, e o Senhor me põe no inferno? Jesus diz assim, vai para o fogo do inferno porque não te conheço. Eu não conheço você. Jesus só vai conhecer da eternidade para levar para a salvação aqueles que são convertidos. Mas será que essa diferença é importante? É importante, e eu vou te dar o exemplo na Bíblia. Pedro, na quinta-feira, antes da sexta-feira da morte de Cristo. Na quinta-feira. Jesus chega para Pedro e diz assim, Pedro, o diabo te requisitou para cirandar você, mas eu orei para que a sua fé se aumentasse. Aí Jesus continua e diz assim, então Pedro, quando você se converter, você apacenta os seus companheiros. Você convence os seus companheiros. Até na quinta-feira, antes da morte de Cristo, que foi na sexta, até na quinta-feira, Pedro ainda não era convertido. Porque se fosse, Jesus teria dito, você, Pedro, que é um convertido a mim, você conforta aos seus discípulos, aos meus discípulos. Pedro, quando você se converter, Pedro, quando você tiver a verdadeira conversão, Pedro, você faça isso. Quanta gente está pregando a palavra de Deus, quanta gente está falando a palavra de Deus, quanta gente está escutando a palavra de Deus, está meramente convencidos e não está convertido. E só vai entrar no reino dos céus o verdadeiro convertido. Os convencidos não vão estar. Então, Anel,
Eu creio na Escritura Sagrada, continuo crendo nela, e quero dizer para você que todos esses que passam males, que estão em sintonia com a palavra de Deus, eles são meramente convencidos da palavra de Deus, não são convertidos. E como convertidos, eles estariam livres do mal. Como convencidos, não estão livres do mal. O mal vai atacar aqueles que não são convertidos. E é muito fácil hoje, o Alberto Adel, e é tão fácil, e é tão chique hoje, você falar da Escritura Sagrada, é chique você falar que é evangélico, é chique você botar na boca que você pertence à igreja tal, igreja tal, igreja tal, mas você até aí é meramente convencido, você não é convertido. Agora a Bíblia, o poder de Deus é exclusivamente para os convertidos à palavra de Deus. Porque o que diz a palavra de Deus? Que a palavra de Deus é sabedoria e é poder. Sabedoria para aqueles que são sábios, aqueles que seguem a Escritura Sagrada de verdade, aqueles que se jogam na mão de Cristo, nos braços de Cristo de verdade. E é poder de Deus porque aqueles que estão convertidos a Jesus, esses exercem o poder. Hoje nós fizemos uma meditação aqui e veja como é que Jesus chegou no esquife do filho da viúva de Naim. Ele chegou e disse: moço, eu te ordeno, levanta-te. Nós temos, viu, prezado Alberto Adel, nós temos na nossa conversão usarmos da sabedoria que é o Evangelho e usarmos do poder de Deus que é embutido dentro de nós para exercitarmos a nossa fé. E só quando exercitamos a nossa fé como verdadeiros convertidos é que nós vamos gozar das delícias da Bíblia. Esta é a grande verdade. Volte sempre, meu prezado Alberto. Você tem outra pergunta aqui também? O senhor também, a exemplo de outras pessoas, coloca o diabo como o responsável por todo o mal que existe na existência humana. Eu não tenho outra solução a não ser colocar o mal no diabo. Quer dizer, o mal, na verdade, o mal é um abstrato. O mal é um abstrato que existe independente do diabo. Essa é a verdade. Mas quem exerce, quem coloca o mal no mundo, quem brota o mal no mundo, é o diabo, que foi o primeiro que admitiu o mal na sua vida. O mal, como a luz, é uma coisa abstrata que existe. Mas é o demônio que exercita. É o demônio que faz o mal. E através dele, ou através de outras pessoas. O mal não vem de Deus, presta atenção. O mal nunca pode vir de Deus, porque de uma mesma fonte não pode brotar água doce e água salgada ao mesmo tempo. Deus é o Deus do bem, é o Deus do bom. Deus é a fonte da vida, é a fonte das coisas boas. O diabo é o transmissor do mal, é aquele que põe o mal dentro de todos nós. Aí você diz assim: se isso é uma realidade, por que Deus, no seu poder supremo, não destrói o diabo e assim alivia todo o mal? Pois é, meu filho, aí que vem uma cláusula pétrea que existe na Constituição humana. O que é cláusula pétrea? Cláusula pétrea é a cláusula que é irrevogável. Irrevogável. Por exemplo, na nossa Constituição brasileira, está escrito lá no cabeçalho, que nós somos um povo democrático. E esta palavra democrático, ou seja, o governo do povo, esta palavra, na nossa Constituição, ela é pétrea, ou seja, ninguém pode modificá-la. Assim é o livre-arbítrio na Constituição do mundo. O livre-arbítrio foi uma cláusula que Deus colocou nas suas criaturas, de maneira a se constituir uma cláusula pétrea que Deus não pode revogar. Deus pode todas as coisas, mas Ele não vai revogar uma cláusula pétrea que Ele colocou em mim e em você. Porque preste atenção, Deus é justo? A palavra dele não é a mesma ontem, hoje e sempre? Vamos admitir que daqui para frente Deus tire o meu livre-arbítrio, o seu, do pastor aqui, da pastora e de todos que estão nos ouvindo. Ele tira o nosso livre-arbítrio e diz assim: a partir de hoje, pastor Fábio, o senhor vai seguir a palavra de Deus. Acabou. O senhor não tem mais o livre-arbítrio para ir para o mal. Pronto. O senhor vai ter de seguir. A partir de hoje, Alberto Adel, você não vai mais para o mal, porque você vai somente seguir a palavra de Deus. Olha a injustiça de Deus.
Por que ele faz daqui para frente? Por que ele não fez desde o começo do mundo? Ele não fez desde o começo do mundo porque o livre-arbítrio é uma cláusula pétrea na nossa Constituição que ele não vai revogar nunca. Ele podia ter feito a mim e a você, João, o Adel, o Alberto Adel, podia ter feito nós dois autômatos, de acordo com a vontade dele. Levanta, senta, vira para lá. Deus podia ter feito isso, mas não fez. Ele deu para mim o livre-arbítrio e para você. Olha, vocês podem fazer o que quiser. Eu ponho na frente de vocês o bem e o mal. Eu ponho na vida de vocês a vida e a morte. Mas escolhe o bem, escolhe a vida. Foi isso que ele pediu. E ele nos deu a liberdade de escolhermos o que quiser. Então ele não revoga, meu filho, ele não revoga, porque é uma cláusula pétrea que a sua justiça colocou para a nossa vida, e por isso que a nossa criação é lindíssima, é belíssima. Porque Deus não foi déspota, Deus não foi um imperador arrogante que diz: vocês vão fazer o que eu quiser. Se por acaso o mundo tivesse sido feito por Nero, né, ele teria colocado em nós o absolutismo dele, nós não teríamos o livre-arbítrio, nós não poderíamos fazer nada além da vontade de Nero. E Deus quer que a gente faça a vontade dele, mas diz assim: embora eu queira que você faça a minha vontade, eu dou liberdade para você fazer o que você quiser. É um livre-arbítrio que é uma cláusula pétrea que Deus não revoga. Pode falar, pastor. A paz, Deus abençoe. Eu queria só colocar alguma coisa com relação à pergunta do Alberto Adel. Alberto Adel, né? Com relação à primeira até que ele fez, né? Primeira pergunta, com relação à proteção de Deus, amém? E a Bíblia em si, ela é algo muito profundo, e eu achei muito profunda a pergunta dele, é algo muito interessante, né? Porque você não pode analisar a Bíblia apenas numa passagem, porque ela se completa em si, né? E quando Deus fala da proteção dele no Salmo 91, né, isso não significa que aquela proteção vai tirar todas as lutas da nossa vida. Pelo contrário, porque Jesus disse que no mundo tereis aflições, né? Então nós somos o quê? Nós recebemos as aflições do mundo também. Mas a Bíblia diz também que nós somos mais que vencedores. Para ser mais que vencedores, nós temos que ter o quê? Lutas. Não podemos ser vencedores sem ter lutas, né? Então a Bíblia, ela se completa em si, né? Então, o que diz em Salmo 91 não significa que o crente, aquele que crê na palavra, ele vai passar pelo mundo uma vida tranquila, sem luta nenhuma. Pelo contrário, nós temos que ter luta para ter a vitória. Se não tivermos luta, não temos a vitória. Até para termos também o que? O testemunho que Deus opera em nossa vida, né? Então, temos que analisar a Bíblia por completo, não apenas numa passagem isolada, né? Então, teremos aflições sim, mas teremos a condição de ser mais que vencedor. Amém? Isso é promessa de Deus, é promessa de Jesus. Amém? Com relação, cumpre na nossa vida. Ele cumpre a nossa vida. Exatamente. Né? E é esse meu parecer com relação a essa pergunta. Amém. Deus abençoe.